Saudações cristãs a todos vocês. Mais uma vez nós estamos juntos justamente nessa conversa, porque todo o objetivo nosso é justamente levar nós a um entendimento espiritual, que é o entendimento de Deus, porque Deus é Espírito. Eu sei, quando vocês viram a matéria anterior, quando eu falava que a igreja é uma desgraça, muita gente que deve ter ouvido ficou entristecido, chateado. Por que isso? Porque não compreende o plano maior, do Pai maior, que é o nosso Deus, não compreender. Porque quando você pega a palavra de Deus, que você lê dentro do entendimento espiritual, Deus fez aliança com o povo de Israel. Quando Deus fez aliança com o povo de Israel, o que foi que ele fez? Deus criou um templo para o seu povo. Quando Jesus enviou seu Filho amado a este mundo, então qual foi a aliança que Deus fez? Então Deus fez do seu povo o templo dele. Então é por isso, quando ele fala de igreja, não fala de religião, de instituição, as pessoas não buscam Deus, buscam instituição. Então o que acontece? Ela não encontra Deus. Porque se você não encontrar Deus em você, você não encontra lugar nenhum neste mundo. Porque Deus está na comunhão com o seu povo. Aí o que acontece conosco? Entendeu? Então nós ficamos presos à instituição. Onde, por felicidade, infelicidade, eu girando os canais de televisão, deparei com um canal de uma TV. Eles têm um canal. E lá está um grupo justamente de crentes discutindo. Eu nem sabia dessa estatística. Eles falando que de 2010 a 2016 foram abertos 70 mil templos, quase 70 mil templos, 60 não sei quantos mil templos. Então o que acontece? Eles começaram a criticar os templos. Será que essas pessoas têm estrutura? Isso não pode, porque a coisa mal estruturada, não tem nosso templo todo estruturado. Eles têm tudo estruturado. Eles têm justamente templo, escola, faculdade de medicina, eles têm tudo. Então você vê o tal bloco da religião, a religião está dentro disso, a gente preocupamos com a instituição, nós nos preocupamos com a vida. E o objetivo nosso aqui é justamente mostrar que existe um caminho mais excelente. E esse caminho é Deus. Esse caminho não é instituição. Esse caminho justamente é Deus. E para que nós tenhamos esse caminho excelente, nós temos que se envolver com essa verdade, com essa palavra. Porque você não encontra Deus no templo A, no templo B. Deus está justamente no templo, justamente o povo que ele justamente rebanhou para ele através da aliança no sangue do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que eu falei que esse negócio de igreja, essa coisa, eu acho isso uma miséria, uma desgraça, porque todo mundo fica envolvido, imbuído nisso, esquece da vida. Por isso que não há mudança, não há transformação naqueles que professam a fé em Cristo, porque eles professam com os lábios, mas o coração não está no Senhor. Está no templo, é do templo A, da igreja B, da igreja C, é disso tudo, então não muda de maneira nenhuma. E você vê que essas instituições fizeram justamente com o povo. Teve instituição que criou aí doutrina, ensinamento, que a pessoa só ia para o céu se andasse daquela forma, os trajes, as aparências daquela forma. E acabou, o tempo passou, você vê que foi uma coisa justamente vinda, não de Deus, do homem, que hoje já não tem mais essa doutrina chamada doutrina humana. E onde estão essas pessoas? As pessoas estão perdidas, porque eles estão lá no tempo dele pregado e não saem, porque o tempo todinho eles pregaram que a igreja dele é a igreja certa, é a igreja verdadeira, e o povo esqueceu de olhar para Deus. O povo esqueceu que é a palavra que liberta, então se tornou escravo, é justamente daquele modo religioso. Por isso que você não vê um comportamento diferente da sociedade do crente, que era para ser um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de caráter, de procedimento, e você não vê. Você olha para o crente hoje, e a pessoa que é descrente de Deus, mediante a sua fé, e então o que acontece? Você quase não vê diferença. Você vê, é justamente as confusões. Então por isso que eu me foquei justamente naquela expressão, e estou mostrando essa verdade para você. Entendeu? A verdade que deve ser conferida através da palavra. Essa Bíblia, que é a palavra de Deus, é o livro mais atual do mundo. Entendeu? Só que ela se discerne espiritualmente. Se a gente for ler com o nosso entendimento espiritual, além de não entender nada, nós temos uma confusão dentro de nós. Agora, se nós buscarmos um entendimento espiritual, aí você tem o conhecimento de Deus, o conhecimento da vida do nosso Pai maior. Aí você vai compreender
muito bem o que nós estamos conversando e falando no seu dia a dia, para ele não cair no erro da religiosidade. Não cair de maneira nenhuma. Existe uma empatia entre esses tempos, quem está no tempo A, não dá com o tempo B. Isso tem sido uma coisa diabólica, satânica, perversa, que isso faz com que a pessoa não chegue a Deus. Com as pregações psicológicas, você precisa dominar as pessoas dentro daquele espaço, porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou grande. Porque como na sociedade a pessoa valorizada é o grande, né? É o conquistador, o dinâmico, então por isso que essa liderança chamada religiosa, evangélica, como chama aí, eles procuraram crescer. Para mim ser grande, eu tenho que prender o povo, eu tenho que escravizar dentro justamente da minha fala, da minha conversa, dentro daquele espaço. E o povo com uma palavra dessa, uma palavra que liberta, aceitar tudo isso é um absurdo, isso é uma covardia. Você está destruindo a sua alma, entendeu? Está destruindo a sua alma, porque quem está de vitória é Deus, é a palavra. Não, o homem não tem a vida está em Deus. Porque quando Deus diz na sua palavra, maldito é o homem que confia no homem, ele não está fazendo exclusão do nosso relacionamento de maneira nenhuma, que nós fomos chamados para viver no relacionamento. Ele está dizendo que você não pode confiar no homem, porque ele não tem a vida, entendeu? Ele não tem a vida. Então é isso que esse pessoal justamente estão aí, parecendo um paralítico espiritual, manquejando na sua fé, manquejando no seu entendimento, na sua compreensão celestial, estão manquejando. As pessoas desanimadas, não sabem agir, não tem firmeza, não tem nada de maneira nenhuma. A gente vê no procedimento do dia a dia. Então por isso que eu vim desse esclarecimento, não justificar, esclarecendo a cada dia muito mais, para que quando você tomar uma posição de fé, sua posição de fé é em Deus, e não no templo, não numa instituição religiosa. Você precisa da instituição ali para você justamente ouvir a voz de Deus e aprender, entendeu? Mas você tem que ter o compromisso e a obrigação, que isso é uma ordem, está no imperativo, como diz um livro do Senhor, lá no primeiro livro de João. Eu vou ler esse texto para você ver, entendeu? Que você não deve ser enganada por ninguém, porque a palavra diz o que é que ela diz. Em 1 João capítulo 4, verso 8 diz assim: amados, não creai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí você está no templo, você está na igreja, quem que prega ali? Você vê um homem, mas quem fala é um espírito. E que espírito está pregando ali? Pode ser um espírito de ganância, de avareza, de domínio, pode ser um espírito zubardor, um espírito de adultério, tudo pode estar ali pregando. É o dever que você vai no templo, ouça Deus falando com você, e você vai em casa, nas suas orações examine. Você não pode desconfiar do homem, mas a palavra de Deus não dá essa autoridade. Como você não examina, você fica preso, porque isso é uma pregação psicológica. Eles precisam aumentar a sua estatística. Eles precisam mostrar lá no mundo, lá fora, não para Deus, mostrar no mundo que ele é grande. Ele tem 1000 pessoas, 10 mil, milhões. É justamente dentro do templo dele. Então ele se sente soberbo, que é um mau pregador, é isso e aquilo. Você não vê nas pregações dele diz, aqui tem. Só lá que tem. O outro já diz aqui, pastor justamente tomado, pastor endemoniado tem que ser esfaqueado. Você vê essa guerra, essa briga, uma confusão, um ódio, tudo é estratégia de Satanás na vida das pessoas, porque não estão observando justamente a palavra de Deus, e nós também não estão submetendo justamente a verdade. Então por isso que você frequenta qualquer templo, até o que eu frequento aqui, é seu dever examinar a Escritura. Você não pode deixar de fazer isso. Se você deixar de fazer isso, você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo ao Senhor. E não adianta pôr a culpa, naquela igreja é isso. Não existe isso. Não existe isso. E isso é invenção do homem, submetendo ao engano, à mentira. O que existe é a verdade. A verdade é essa é a nossa realidade como povo de Deus. Porque quando os escribas
Deixa eu te mostrar isso aqui na palavra, no Evangelho de Mateus. Deixa eu me lembrar aqui onde está escrito, isso é Mateus 20. Deixa eu ler isso aqui bem claro, que eu gosto desse texto. É Mateus 23, versículo 15. Grave bem isso aí, você está nos ouvindo. O Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que era a maior religião na época dos fariseus. Era um crente como está cheio de crente hoje. Eles tinham essa verdade. Hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então o que são? Eles saíram para pregar uma religião. O que fizeram, pessoal? Acreditar naquela religião. Eles veio pegar a palavra, examinar a escritura se era assim ou não, eles acreditaram. Então eles fizeram o filho 2 vezes pior do que ele, porque se você ouve a palavra de Deus e você está vendo que aquilo não é verdade, aquilo não está dentro do propósito para o qual você foi eleito através do sangue de Jesus Cristo, tu se torna 2 vezes pior do que quem está falando. Por isso que a responsabilidade maior está nas tuas mãos de discernir os espíritos e obedecer ao Espírito de Deus, não o espírito da enganação, da mentira. Você está vendo a responsabilidade? Não adianta xingar o líder, o culpado é você, que aceitou aquilo que você achou que era conveniente para você. Então pense nisso 2 vezes, bendita, reflita. Até mesmo você está participando justamente dessa conversa nossa, que não é ainda, não é um cristão, professa em Cristo Jesus, mediante a sua fé, através do batismo, do novo nascimento. Então observa tudo isso. Deus está convidando você a tomar uma posição. Não fica olhando para a religião, não. Ah lá, Deus tem um propósito grande para a sua vida. Ele é o nosso Pai maior. Ele é o Rei soberano dessa terra. Ele é o Senhor das coisas mais cruéis, impossíveis deste mundo. Ele é o Senhor. Eu deixo isso aí, deixo meu forte abraço. Eu espero que nós possamos compartilhar cada dia muito mais com as nossas conversas. Um abraço e fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.